Quando você busca um periférico, provavelmente você busca alguma coisa além de só uma interação com o seu computador, você busca alguma coisa que aumente a imersão, principalmente quando nós estamos falando de headsets. E por que ao invés de ir só para aqueles tradicionais, aqueles headsets que têm as funções básicas que você precisa, por que com esse mesmo dinheiro, de repente, você não investe em alguma coisa diferente e experimenta coisas novas, tipo um vibrador no seu headset? Não sei do que vocês acharam que eu estava falando, mas enfim. Bom, é por isso que eu resolvi testar aqui o EB M1 RGB com vibração. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. E eu não estou falando de boas vibrações, nada esotérico, nada do tipo, eu estou falando vibração mesmo. Então traz alguns recursos bem diferentes esse headset aqui da Gandias. A Gandias que é uma marca que já esteve no Brasil, eu já tive produtos dela lá atrás. E, para falar a verdade, fiquei bastante satisfeito. Deve estar até hoje lá com o Fabinho jogando muito CS e passando maionese no microfone. Por algum motivo ele faz essas coisas. E vou te falar que foi bem surpreendente pelo custo. E novamente eu tô com um produto aqui que tem um custo interessante pelos recursos que ele apresenta. Eu já tô com esse headset faz uns 3 meses, eu recebi junto com o teclado, esse aqui é o headset da Hebe, eu recebi também o teclado do Hermes e Renato. Então eu vou trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência com esse produto, então sem muitas especificações técnicas e mais a minha experiência. Então se você está interessado, vamos dar uma olhadinha aqui e acompanhar como que foi a minha experiência com ele. A primeira coisa é falar sobre o headset em si, sobre a construção. O que fica mais evidente nele, uma das coisas que eu mais gostei é a construção simples dele. Na verdade ele utiliza uma tiara aqui, né, de alumínio, uma tiara de aço aqui, que lembra bastante do Scyla. O Scyla que é um headset que tem uma construção simples, mas é bem robusta, bem leve e bem prática. Ele também traz aquela tiara ajustável e é bem legal isso porque além dele ter uma construção firme, né, não vai ter aquela parte que vai de repente no meio quebrar, aquelas emendas aqui no caminho que costumam ser o ponto frágil e acabar quebrando. Ele vai dentro aqui dos ear cups, então você consegue manusear ele com uma certa tranquilidade, sem aquele medo de ele ter um ponto frágil aqui próximo. E o ponto positivo é que quando você utiliza ele, quando você coloca o headset na cabeça, ele não é pesado. Então às vezes aqueles headsets que passam uma construção mais robusta, que você fala, nossa, olha que bela tiara, que pesadona grossa, aquilo também pesa na sua cabeça e começa a literalmente pesar, empurrar aqui e forçar o topo da sua orelha com os cups. Então eu gostei bastante da construção, os cups são de plástico, sem muita frescura e com a iluminação RGB. Vocês sabem que eu não gosto muito de RGB, eu pouco tenho RGB aqui nas minhas máquinas, mas se você não gosta de RGB, a gente tem uma outra opção para você também da Gandias, que é o EB M1 RGB Off. Ele também traz um microfone retrátil, tá? Eu não imagino que ninguém vá sair andando com esse headset desse tamanho na rua, até porque ele é USB, mas ele tem um microfone retrátil caso você não esteja utilizando. E vou te dizer que o microfone é bem surpreendente, como vocês vão ver mais pra frente nos testes. Mas caso você não queira utilizar, você pode recolher o microfone. Ele também traz um cabo, né? Um cabo que tem uma cobertura, ele é eslivado e tem uma cobertura plástica. Para ser bem sincero, eu não gostei muito desse cabo. Acho que vai mais de opinião mesmo. Eu senti ele uma flexibilidade um pouco menor que se ele fosse só eslivado, tá? Então se ele tivesse só o nylon ele seria mais flexível, porque pelo menos comigo eu tenho a tendência de ficar colocando o headset em várias posições e ele vai começando a enrolar e enfim, não é tão flexível. De repente uma alternativa aí para Gandias na próxima. Acho que é mais uma questão de costume de uso, mas no meu caso incomodou bastante. No meio do cabo ele tem aqui os comandos, com comando de volume, com ativação do modo de vibração
e multi no microfone, além da iluminação RGB. Então ele fica numa posição até que interessante, não atrapalha tanto, né? Apesar dos controles aqui sempre ficarem, você ter que ficar tateando o fio, né? Ele também senti falta de um botão físico para ligar e desligar o 7.1 virtual, que te obriga a sair ou entrar no jogo, né? Dar um Alt Tab para poder desligar ou ligar essa função. Ele não tem um prendedorzinho aqui, uma alternativa que eu até gostei, né? Tem gente que não gosta, mas de repente você prende na roupa que fica mais fácil de você achar o lugar. Senão vai ter que ficar tateando para encontrar, mas os controles são bem úteis, né? Um controle de volume, um multi no microfone é realmente o mínimo que se pede para ter hoje num headset, ainda mais nessa faixa de preço. Então a conexão dele é USB, obviamente, porque ele é um headset 7.1 virtual. Então passando para a parte do headset 7.1, desse recurso que é bem controverso, há quem goste e há quem odeie. Eu não consegui encontrar ninguém no meio termo, exceto eu tô bem no meio termo. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Eu já testei headsets 5.1, inclusive um da Gandias que eu tinha lá atrás, que era 5.1 virtual, e testei também o 7.1 virtual da HyperX. E vou dizer para vocês que a experiência foi mista, tanto no HyperX quanto aqui no Web M1 RGB. Por que mista? Quando você está utilizando ele em jogos casuais ou quando você está jogando no modo campanha, é bem legal o recurso. Você ter o 7.1 é bem bacana, ele dá uma dinâmica completamente diferente, ele dá uma ambientação, um espaço virtual para o seu áudio bem diferente de você estar usando só o estéreo, né? Mas isso eu diria que é uma coisa interessante só se você está jogando, por exemplo, um Battlefield 5 no modo campanha, onde não há tanto compromisso com os inimigos, de saber o posicionamento das coisas. Não há um compromisso tão grande, você ainda consegue localizar os inimigos. Eu realmente, como é uma coisa bem pessoal, eu não consigo encontrar vantagem no 7.1, dizer, olha, você ganha uma vantagem competitiva porque você localiza melhor os inimigos. Eu não sinto isso. Ainda é interessante um outro recurso diferente que tem nesse headset, que é a vibração. Safado, falando da vibração dos cups, do Ear Cup, ele tem uma vibração. Pô, mas como é que é isso? Fica massageando a sua cabeça? Não, não é esse tipo de vibração, nem a vibração esotérica. Nós estamos falando aqui de um aumento, né? Basicamente ele pega o grave e transforma isso numa vibração. Então você sente a vibração no ouvido, não é que você sente de uma forma transcendental. Realmente você sente fisicamente, o headset vibra. Então ele pega esses graves, amplifica para chegar nessa vibração. Não é qualquer coisa, não é qualquer batida, qualquer coisa mais grave no jogo ou num filme que você vai sentir, mas naqueles que são mais acentuados, numa explosão, num grave mais forte, você acaba sentindo. É um recurso legal, é divertido, aumenta a imersão no jogo. Por exemplo, num Battlefield 5, que foi o que eu testei, eu joguei bastante nos últimos meses, ele aumenta ainda mais a imersão no jogo, que já tem um áudio sensacional. Então, em qualidade de som, eu diria que ele é bem ok. Ele, claro, não chega perto do HyperX Cloud Revolver S, que foi o headset mais top que eu testei, mas também está bem longe em preço, então é até bem aceitável. Porém, o áudio é suficientemente bom. Ele tem algumas opções de equalização ali no software, tanto quanto a opção de desligar e ligar o 7.1 virtual, que não tem um botão físico. Você precisa ir no software e ativar essa opção. E também tem ali as opções de equalização. Algumas pessoas acabam recomendando que você use um outro tipo de equalização, porque o default não seria bom o suficiente, que seria muito grave. Mas eu testei outros modos e não me agradaram nem para vídeo e nem para jogo. Eu diria que se você manja um pouquinho, você poderia fazer a sua própria equalização ou buscar aí algumas opções. Porém, para mim, o modo default foi bom o suficiente. Aliás, outro ponto alto desse headset dos produtos da Gandias é o seu software. Então ele tem um software bem mais interessante, por exemplo, que o da Redragon, que nós testamos lá atrás. Esse headset, assim como os demais produtos da Gandias, assim que você instala o software e espeta o produto no teu PC, ele já reconhece ali, tem até um grafismo interessante ali, né? Um personagem representado para cada produto. E o da Abby é a foto da Abby, é um mangá da Abby. Não é, mas seria legal, né? Fica aí a dica para Gandias, para a próxima, colocar um, sei lá, mangá da Abby ali, por que não? Ainda tem outra opção bem divertida, mas eu vou deixar isso para a parte do microfone. Uma coisa que eu senti falta ali no software e aqui, na verdade, foi um controle para o RGB. O RGB simplesmente é aleatório, então tudo que você vai ver de RGB no headset
É isso, e algumas pessoas podem até se enganar vendo algumas thumbs ou fotos na internet mostrando que ele faz um estilo chroma de RGB. É legal, é bacana, mas eu gostaria de repente poder deixar da cor que eu quero para combinar com o meu setup, ou mesmo que tivesse uma iluminação chroma. Talvez nas próximas versões nós tenhamos isso, apesar de ser apenas um apelo visual. Esse aqui é o áudio do microfone do Web M1 e como vocês podem notar, a qualidade é boa. A gente tem uma boa distinção da voz e apesar desse áudio um pouco nasalado, que é normal de headsets, a gente tem uma pureza aí no áudio que é captado. Então, apesar de existir uma pequena filtragem, como é natural, a gente consegue identificar muito bem a voz, o que foi surpreendente para um microfone com essas características. Quando você olha um microfone retrátil desse, né, e flexível, você imagina que ele vai ter algum tipo de problema. A única coisa um pouco incômoda que eu notei é esse jogo, né? Ele tem um espacinho aqui para poder ser retrátil, né? Então ele dá uma movimentada e dependendo se você está em movimento, você consegue notar aí, né, no áudio, então acaba refletindo um pouquinho. Mas no geral a experiência foi muito boa, a qualidade foi surpreendente e um dos pontos mais interessantes desse headset foi a qualidade no microfone. Ele tem alguns extras que podem ou não fazer diferença para você, mas de qualquer forma já estão inclusos no pacote. Você não precisa de nenhum tipo de equalização extra, isso já está incluso no software do próprio headset. E você pode usar, sei lá, para fazer uma narração num carro de mexerica ou de pamonha. Eles vêm só mais para complementar mesmo o produto e o software, né, que a Gandias tem, que é um dos pontos altos aí dos produtos da Gandias, ter um bom software, que às vezes traz coisas muito úteis e às vezes outras nem tanto. Mas como eu disse, vai de você. Se você é um gerador de conteúdo, esse headset é uma ótima opção. Além de ter uma boa qualidade, ainda tem esses extras que podem ser utilizados para criação de vídeos ou para live streams. Inclusive sempre recebo perguntas de qual headset eu recomendaria para quem quer fazer live stream com ele, né? E eu costumo dizer que você precisa buscar uma boa qualidade no microfone, não necessariamente em headsets mais caros. Quando eu falo qualidade, as pessoas já ligam para preço e nem sempre isso é uma verdade. Como eu disse para vocês, eu já testei headsets mais caros e que não tinham essa qualidade no microfone. Felizmente, isso não é uma particularidade só desse modelo. Outros modelos da Gandias também compartilham o mesmo microfone e a mesma qualidade. E eu pretendo trazer para vocês aqui em breve mais alguns testes com modelos até mais baratos. De qualquer forma, como vocês viram, para todas as aplicações esse microfone funciona muito, muito bem. Então, mesmo para ligações, de repente você precisa fazer uma ligação no Skype, a trabalho, participar aí de alguma conferência, ou se você simplesmente vai jogar com seus amigos, de repente quer fazer alguma coisa um pouco mais séria, fazer uma live stream, você tem um microfone de ótima qualidade. Ele também tem uma boa supressão de ruído ambiente. Aqui, particularmente, eu tenho algum problema com barulho, né? Mas tem pessoas que têm problemas maiores ainda. Não imagino que todo mundo tenha um espaço só para você ter o seu PC, o seu quarto, o seu cantinho. Não, tem gente que mora com a família, fica num espaço compartilhado, ou mesmo tem crianças na casa e que acaba gerando um pouquinho de barulho. Eu tô com um áudio aqui bem alto e como vocês podem ver, apesar de dar para ouvir o áudio que está no fundo, não é aquela coisa que invade. Vocês conseguem conviver com isso por algum tempo se você estiver de repente numa sala de TS ou se você estiver numa conversa. Dá para tolerar bastante e vocês conseguem identificar a minha voz no meio de toda essa barulheira. Então, no geral, um ótimo trabalho da Gandias no microfone. Para mim, um dos pontos mais altos do headset é a qualidade dele, mesmo sendo um microfone retrátil, o que à primeira vista pode não passar muita confiança, mas nos mostra que mesmo ele retraído, você ainda consegue ter uma boa qualidade de conversação. Então, para todos os efeitos, um software bem completo. Utilize você todos os recursos ou não, é um software bem completo, com bastante opção de equalização e alguns extras divertidos. Esse headset está custando ali na faixa de R$260. Tem várias opções nessa faixa de mercado, mas com essas opções diferentes eu não conheço nenhum. Se vale a pena ou não investir num headset com esses recursos, com esses diferenciais, vai ficar por sua conta, eu não posso dizer. Eu diria que eu fiquei bastante satisfeito com a experiência, foi uma coisa diferente e divertida, de que
encontrar esse tipo de coisa num headset, né? Encontrar a parte da vibração aqui com os graves, a iluminação RGB, os efeitos e mesmo o 7.1, que em alguns momentos ele é bem divertido. Em relação à construção, só deixaria uma dica de repente para que essa cobertura plástica fosse esquecida nas próximas versões. Eu acho que de repente para um headset não ajuda tanto, já que você tem muita mobilidade e flexibilidade. E ainda em relação ao próprio controle, que é uma coisa complicada, né? Quando ele está no meio do fio e você precisa ficar puxando ele, de repente um clipezinho para prender em algum lugar, apesar de ter gente que não gosta disso, eu acho que é uma opção interessante. Mas a posição dele está bem localizada em relação a outros, nem muito baixo, nem muito alto, e todas as opções que ele traz ali de controle são realmente bem úteis. Então, realmente um headset bem interessante, me surpreendeu, e se você achou interessante esses recursos e gostaria de ter e acha que vai usar, que é uma experiência diferente, eu realmente recomendo. Uma boa construção, uma experiência diferente, uma boa qualidade e um ótimo microfone no Web M1 RGB. E se você gostou, se você curtiu esse vídeo, você pode deixar um like. Se você ainda não é inscrito do canal, você pode se inscrever. Você também pode clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, mas principalmente eu quero o seu comentário. O que você achou do Web M1? Você achou ele uma gracinha? Você realmente investiria num headset por esses recursos? Alguém já testou o Web? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários e deixem sugestões para mais testes. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!